Olá, alunos e alunas da disciplina Análise da Informação. Nesta apresentação, nós iremos trabalhar a análise da informação nos domínios da representação, organização e recuperação da informação. Aqui, nós vamos fazer uma ponte entre o que vocês viram na unidade 1. O conteúdo da unidade 1 trabalha a análise da informação interligada a esses três domínios, tanto a representação, a organização e recuperação da informação. E também, em outras disciplinas, vocês já trabalharam esse conteúdo referente à organização da informação e, consequentemente, a recuperação da informação, porque todo o trabalho de estruturação, organização, representação da informação, ele é realizado para dar suporte para a melhoria de qualidade, para o aperfeiçoamento no processo de recuperação da informação. Então, estejam atentos a isso, porque as disciplinas e essas terminologias, elas são interligadas. Fundamentos e o domínio conceitual em que se estabelece a análise da informação. Primeiramente, vamos verificar o seguinte: no domínio da análise da informação, existem três expressões distintas que são marcadas pelo hibrismo conceitual e pela sobreposição de alguns elementos. São elas: análise documentária, análise de assunto e análise da informação. Para melhor compreensão, deve-se considerar que essas três expressões, elas têm origens e fundamentos diferentes, diversos. Porém, não se trata apenas de formas diferentes de se expressar a mesma temática ou a mesma atividade no domínio de um sistema de recuperação da informação. A rigor, essas concepções elas têm por base dois elementos de abordagem historicamente distintos: o europeu e o norte-americano, que têm por fundamentos, respectivamente, a documentação e a biblioteconomia. Então, a expressão análise documentária, de origem francesa, análise documentária, vem do campo da documentação, que é definida como um conjunto de procedimentos efetuados com o fim de expressar o conteúdo de documentos sob formas destinadas a facilitar a recuperação da informação. Então, na documentação, existe um conjunto de procedimentos. Esses procedimentos têm as suas atividades, utiliza-se de metodologias, de técnicas, que são realizadas com o objetivo de expressar o conteúdo de documentos. Isso para facilitar a recuperação da informação. A expressão análise da informação, de origem inglesa, por sua vez, tem nascimento na biblioteconomia, podendo ser definida a partir de Lancaster, 2004, como um conjunto de procedimentos destinado a expressar o conteúdo de itens bibliográficos. Então, a análise da informação também tem o seu conjunto de procedimentos, e cujo objetivo é expressar conteúdo de itens bibliográficos. A análise de assunto, o conteúdo, é uma expressão encontrada nas duas áreas que designam as atividades de análise, stricto sensu, interpretação e seleção de conteúdos dos documentos, caracterizados pela multiplicidade de sentidos e por confusões conceituais. Essa expressão designa, contudo, o conjunto de operações destinadas à extração do conteúdo temático do documento. Então, a análise de assunto, ela trabalha as seguintes atividades: a análise do conteúdo, a interpretação desse conteúdo, a seleção do conteúdo dos documentos, e aí realiza-se o quê? A extração do conteúdo temático desses documentos por meio das operações de extração. Então, aqui, nós estamos trabalhando o conceito de Lecoadis, de forma mais
estratificada, né, separando aí o conceito dele, ele diz o seguinte: a informação comporta um elemento de sentido. Então, a informação ela é estruturada, né? Busca-se, né, dados, situações do cotidiano, dados que são coletados de pesquisa científica, e se estrutura esses dados. E aí nós temos a informação. Então, a informação ela comporta um elemento de sentido. A análise da informação ela se preocupa com o conteúdo temático da informação. Então, a informação ela comporta um elemento de sentido e a análise de informação ela busca, porque ela está preocupada com esse conteúdo temático da informação. Então, de que conteúdo temático a informação que está ali apresentada trabalha? Então, a ênfase é no significado da informação e consequente necessidade de representação condensada de conteúdos temáticos. Então, a atribuição de palavras-chave e a elaboração de resumos, por sua vez, né, a necessidade de se compatibilizar a linguagem natural em que uma pergunta é formulada e a resposta que o sistema de informação tem a oferecer. Então, observem, né, o sistema de informação tem uma resposta a oferecer. Mais uma vez aqui, trabalhamos a questão da recuperação da informação. Então, a análise da informação, ela se preocupa com o conteúdo temático da informação. Dessa preocupação, desse processo de análise, tem-se a necessidade de condensar esse conteúdo temático e atribuir palavras-chave, elaborar resumos com o objetivo de compatibilizar a linguagem natural em uma pergunta que é formulada pelo usuário e que se tem uma resposta por meio do sistema de informação. Ou seja, é o processo de recuperação da informação. Então, o contexto em si da análise da informação engloba ações preliminares, ações de descrição de representação e outras complementares que ampliam de forma significativa o escopo da análise da informação, que nós veremos a seguir. No contexto da análise da informação, é possível identificar 3 níveis de análise da informação. Nível intuitivo. Pensamos o seguinte: o indivíduo ele entende, por exemplo, que o clima chuvoso recomenda que use o guarda-chuva para não se molhar. Situações que se valem do senso comum da análise. No nível racional, situações que envolvem níveis de racionalidades, por exemplo, adequar as prestações do aluguel do imóvel onde reside a sua renda, verificar os gastos que se tem mensais, qual é o gasto fixo, quais são os gastos variáveis. Nível profissional é a característica de algum tipo de mediação especializada que se torna necessária entre produtores e usuários da informação, sempre para fins de esclarecimento e de facilitação do acesso a fontes e conteúdos. Então, o nível intuitivo acontece com todo mundo no nosso cotidiano. O nível racional também. Mas a análise da informação é aplicada também no nível profissional. Os profissionais da informação utilizam a análise de informação, né, com algum tipo de mediação especializada e que é necessário que produtores e usuários da informação, né, sempre para fins de esclarecimento e de facilitação do acesso a fontes e conteúdos, utilizem da análise da informação. Conceituando a análise da informação. Então, numa visão aproximada e, portanto, genérica, né, talvez seja possível entender a análise da informação como sendo um conjunto de práticas viabilizadas pela articulação entre modelos conceituais
e técnicas originárias do campo da aplicação da ciência da informação. Serve à compreensão, organização e recuperação dos conteúdos presentes em diferentes registros e suportes. Então, a análise da informação, ela tem um conjunto de práticas, ela é um conjunto de práticas. E esse conjunto de práticas, ele pode ser viabilizado pela articulação entre modelos conceituais, ou seja, modelos que apresentam o conceito, a abstração, um desenho, um delineamento de um determinado domínio do conhecimento. Por exemplo, a descrição bibliográfica, o processo de catalogação. Esse processo ele tem atividades, ele usa de metodologias, de técnicas, ele tem objetos que compõem essa realidade, ele tem objetos que se relacionam, esses objetos possuem atributos. Então, existem, né, os modelos conceituais que apresentam como funciona esse domínio de conhecimento, que é o processo de catalogação, a descrição bibliográfica. A análise da informação, ela tem práticas que irão trabalhar esse processo, ou seja, que irá dar suporte, ou ela é parte também desse processo. Mas ela é viabilizada por meio da articulação da relação entre modelos conceituais de um determinado domínio de conhecimento, ou seja, campos de aplicação da ciência da informação, e das técnicas que existem nos campos de aplicação da ciência da informação. Isso tudo serve para o quê? Compreender, organizar e recuperar conteúdos de diferentes registros e suportes. Registros de conhecimento, né? E esses registros de conhecimento estarão em diferentes suportes físicos. A análise da informação, ela se preocupa com o conteúdo temático da informação. Como nós vimos anteriormente, né? Para Lecoadic, a informação ela tem um elemento de sentido. A análise da informação, ela se preocupa com o significado da informação, qual é o sentido da informação, seu significado, qual é a temática da informação apresentada. Então, a análise da informação serve à descrição, representação e organização dos conteúdos. Isso não significa, né, não necessariamente a interpretação desses conteúdos, independente do suporte que se encontrem, para que se tornem disponíveis ao usuário a partir de uma linguagem documentária previamente construída e que funciona como mediação entre linguagem natural, daquele que busca informação, e as fontes ou registros em que a informação buscada está efetivamente contida. Então, a análise da informação, ela é realizada para a realização da descrição bibliográfica, da representação descritiva e temática, né? E a organização dos conteúdos. Então, isso tudo é independente de que suporte físico se encontra o conteúdo, tá? E ela vai trabalhar a partir de uma linguagem documentária que é previamente construída como mediação à linguagem natural. Então, dentro desse processo da análise da informação, nós temos a linguagem documentária, que é utilizada como mediação da linguagem natural para aquele que busca a informação e as fontes dos registros em que a informação buscada está efetivamente contida. Então,
Nesse contexto, né, nos fundamentos e o domínio conceitual que se estabelece a análise da informação, nós temos as dimensões existentes no escopo da análise da informação, apresentadas, né, por Batista Araújo Júnior e Carlan, em 2010, que é a dimensão conceitual, dimensão estratégica e dimensão operacional. A dimensão conceitual, ela busca associar a análise da informação aos conteúdos temáticos da informação, identificando seu alcance e limites, estabelecendo interfaces preliminares e objetivos que a caracterizam como uma das atribuições da ciência da informação. Então, verificamos aqui na dimensão conceitual, né, que no processo de análise da informação, busca-se o quê? Verificar os conteúdos temáticos da informação, identificando os seus limites e estabelecendo as interfaces disciplinares e objetivos que caracterizam como uma das atribuições da ciência da informação. Então, nesse processo, né, da dimensão conceitual, nós vamos ter conceitos, definições, hierarquia, tipologia da informação. A tipologia da informação, ela estaria implícita nas tabelas de classificação utilizadas como a CDD, a CD1, CDU, tesauros, ontologias. Então, aqui, trabalhando essa dimensão conceitual, teria já o suporte referente a que tipologia de informação está sendo trabalhada num conteúdo. Mas essa tipologia, ela trabalha com esses tipos de documentos, de fontes que aqui estão, de instrumentos de classificação, instrumentos de indexação. Funcionam como pontos de acesso a documentos e informações dos mais variados tipos e em níveis precisos de particularização a partir de códigos e notações. Então, essa tipologia, ela funciona também como ponto de acesso aos documentos no processo de recuperação da informação. Também a construção de tesauros, vocabulários controlados e índices se vale amplamente das interfaces com a lógica e a linguística, que auxiliam no estabelecimento de relações hierárquicas e associativas entre termos e conceitos. Então, também se trabalha a questão hierárquica dos termos e conceitos, que na unidade 2 foi apresentado para vocês, tem um conteúdo lá, mas eu vou também realizar uma apresentação a respeito desse tema, dessa temática. Na literatura anglo-saxônica, a análise da informação estaria implícita na análise de conteúdo. Dimensão estratégica. A dimensão estratégica, ela trabalha da seguinte forma: por exemplo, a decisão quanto ao projeto e implementação de organizar a informação com vista à sua ágil recuperação requer o estabelecimento de políticas e estratégias por parte de gestores e profissionais. Então, um projeto para implementar e organizar a informação. Esse projeto tem o objetivo de agilizar a recuperação da informação. Então, um projeto como esse, ele precisa de políticas e precisa de estratégias por parte dos gestores e profissionais. Então, nesse caso, estariam incluídas, por exemplo, as decisões referentes ao tipo de indexação que seria mais apropriado para um determinado acervo. Uma indexação exaustiva, específica, automática, assistida por computador. A construção de repositórios institucionais, por exemplo, demanda claramente o estabelecimento de políticas que determinem, desde as publicações a serem neles incluídas, as comunidades participantes e aos metadados que serão utilizados
na representação descritiva dos objetos informacionais, entre uma série de outros aspectos. Então, vamos construir um repositório institucional. É preciso estabelecer as políticas que irão determinar que publicações comporão esse repositório. Quais serão as comunidades participantes? Que metadados serão utilizados na representação descritiva dos objetos informacionais? O conceito de metadados foi inclusive trabalhado na disciplina Organização da Informação e do Conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma obra, um livro. Quando eu for fazer a representação descritiva dessa obra, quais são os metadados? No caso desse exemplo do repositório institucional, um repositório institucional de teses da Universidade Federal do Espírito Santo. Teses e dissertações. Então, já se começa aí a escolha do documento que será incluído no repositório. Irá atender aqui quais são as comunidades participantes. Orientadores, professores, orientadores de teses e dissertações e os alunos, os que escreveram as teses e dissertações, por exemplo. Mas também tem a comunidade universitária como um todo, a graduação. Então, estabelecer toda a estrutura desse repositório. E quais são os metadados? Os documentos, as publicações são teses e dissertações. Quais são os metadados? O que irá representar, descrever essa tese e dissertação? O autor, o título, o orientador, o programa em que a tese ou a dissertação foram defendidas? Então, todos esses elementos que eu estou aqui exemplificando para vocês requer política e estratégia. Então, nós temos aí a dimensão estratégica da análise da informação. Então, a análise da informação, ela está inserida nesse processo. Por quê? Para eu poder tomar essas decisões, eu preciso primeiro analisar a informação. Temos também a dimensão operacional. A dimensão operacional da análise da informação, ela engloba uma série de etapas e procedimentos que justamente transformam o documento, o recurso ou objeto em informação disponível. Então, por exemplo, nós temos aqui uma ficha catalográfica. Eu sempre venho, nas minhas disciplinas, colocando a ficha catalográfica como exemplo para vocês. Então, elaborar uma ficha catalográfica é elaborar um registro bibliográfico. É construir um registro bibliográfico. Essa tarefa, essa atividade, ela é operacional. É uma atividade operacional. Então, mas ela requer o quê? Etapas, procedimentos para transformar documento, que é o recurso ou objeto, em informação disponível. Mais uma vez aí ligado à recuperação da informação. Então, quando eu trabalho o registro bibliográfico, nós estamos aqui trabalhando a representação da informação. Para isso, eu preciso trabalhar também a organização da informação para que se tenha recuperação da informação organizada e representada. Então, a análise da informação está inserida nesse contexto. Ela tem essa dimensão operacional. A síntese e a compreensão que se tem do objeto analisado é que será, de alguma forma, representado. Então,
Essa ficha catalográfica, esse registro bibliográfico, né, que aqui tem a representação descritiva e a representação temática, e a análise da informação trabalha muita representação, né, que é a questão da representação temática. Ela é um resultado, é uma síntese de um objeto analisado, que é um documento. Então, aqui nós temos a representação de um documento. Uma representação descritiva e uma representação temática. Para organizar a informação, é preciso descrevê-la, como está aqui na ficha catalográfica. Descrever um objeto é enumerar suas características ou as relações desse objeto com outros que o identifiquem. Continuando a dimensão operacional, também o processo de descrição física envolve uma operação de identificar as características básicas do objeto, tornando-o único. Inclui, por exemplo, como apresenta-se aqui na ficha catalográfica, elementos como autor, título, editor, ISBN e outros. Os elementos identificados são termos relacionados que compõem um vocabulário que está representado em um código. Então, os conceitos existentes também no conteúdo, né, são outros elementos, né, que inclusive a análise da informação trabalha, que irão representar tematicamente o documento. Tá? Então, esses elementos identificados são termos selecionados que compõem o vocabulário que está representado em códigos. Os códigos, por sua vez, são compostos por campos, descritores ou metadados aplicados num conjunto de regras destinados em âmbito internacional, como é o caso, por exemplo, do ACR2, né, o ACR, o Anglo-American Catalog Rules, o FRBR, Requisitos Funcionais para Registro Bibliográfico. Nós já falamos disso na disciplina de Organização da Informação e do Conhecimento, né? E FRBR, quando eu falei lá dos modelos conceituais vinculados à análise da informação, né? Eles apresentam o modelo conceitual do registro bibliográfico, né? E foi criado pela Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias. Então, nesse processo, nós precisamos utilizar vocabulários controlados, precisamos utilizar códigos de catalogação e precisamos entender os requisitos funcionais para registro bibliográfico. Produtos gerados pela análise da informação. Classificação. Uma linguagem documentária na qual os descritores permitem representar conceitos e objetos de uma área do conhecimento de forma sistemática e hierárquica. Então, a análise da informação gera também a classificação. E ela também estrutura, por meio de uma linguagem documentária, que descritores podem representar conceitos e objetos de uma área de conhecimento. Então, por exemplo, né, os livros na estante, eles são armazenados obedecendo a um sistema de classificação. Para se chegar a essa classificação, que está estabelecida a um sistema, existe a CDD, classificação decimal de Dewey, por exemplo, existe a classificação universal, CDU. Então, uma biblioteca ela irá aplicar um sistema de classificação. Mas para se chegar a um número de classificação para um determinado documento, é preciso realizar esse processo da análise da informação, para que essa classificação seja adicionada a esse documento, e assim também
No processo de recuperação da informação, o usuário ele identifica que existe um documento na biblioteca, mas ele também localiza esse documento na biblioteca. Também a indexação é um outro produto, né, que gera índices. Então, a indexação é um processo na qual se escolhe o termo, né? Falando mais corretamente, a indexação é um processo e que gera que produtos? Índices. Então, é um processo no qual se escolhe o termo ou os termos mais adequados para descrever o conteúdo de um documento. Então, ele vai gerar índices. Nós temos diversos tipos de índices. Aqui nós temos, no caso, um exemplo de índice remissivo. E aqui nós temos também uma ilustração que mostra, né, uma vez os documentos indexados numa base de dados, o usuário ele vai poder utilizar o seu termo de busca, né, e também num sistema de recuperação de informação bem organizado e estruturado, se tem os seus descritores, os seus termos, conceitos de busca, que o usuário também pode se criar, inclusive, uma base de dados de descritores para que o usuário possa verificar também a que termos o termo que ele procura, a temática está relacionada e realizar uma pesquisa e recuperar informação. Sumarização ou resumo. Então, que é a representação sucinta, porém exata, do conteúdo de um documento. A análise da informação, ela gera, né, por meio do processo de sumarização, o resumos dos documentos, para que o usuário também possa recuperar a informação. Por quê? Essa questão da recuperação da informação ela tem várias etapas. Uma, o usuário formula uma busca, o sistema de recuperação da informação traz para ele uma lista de documentos que potencialmente ele possa utilizar. A partir daí, o usuário faz a seleção. Agora, por meio do resumo, ele pode ainda ter uma outra seleção, porque ele consegue identificar se aquele documento valia ou não para o que ele está necessitando. Então, o resumo é um produto gerado pela análise da informação, né, por meio desse processo de sumarização ou resumo, né, que também faz parte da representação temática e que também vem dar suporte à recuperação da informação, e aqui também é a informação organizada, estruturada e representada. Então, no contexto da análise da informação, né, essa figura ela representa as ações básicas da análise da informação e o ciclo, né? Então, a análise da informação, gente, é um processo cíclico que começa desde as ações preliminares, da seleção, aquisição, registro, ações de descrição, que eu exemplifiquei para vocês com a ficha catalográfica, descrição bibliográfica, análise, ações de representação, que é a indexação, armazenamento, processamento, produtos de processamento, e ações complementares, que é a parte da busca, né? Interrogação e busca, quais as terminologias que o usuário utiliza, né? E a própria recuperação da informação. Então, verifiquem aqui que nós temos, né, a análise da informação, ela possui várias ações. Então, ações de representação, ações de descrição, ações complementares e ações preliminares. E essas ações, ela tem outras ações inerentes a elas. Vamos lá, então. Ações preliminares. Seleção. Dada uma população de documentos ou unidades bibliográficas, seleciona-se uma amostra dos documentos que se associam tematicamente a interesses específicos do usuário,
ou a própria especificidade do sistema de informação. Ou seja, um grupo de documentos, uma população de documentos ou unidades bibliográficas, né, são selecionadas, né, mas elas são selecionadas a partir da associação dos temas de interesses dos usuários da biblioteca. Porque todo o trabalho é feito para atender a necessidade de informação do usuário. A partir dessa seleção, né, ou seja, que documentos, né, vamos exemplificar, que livros nós vamos comprar para a biblioteca? É preciso entender qual é o interesse temático do usuário da biblioteca. Qual é a necessidade de informação? Aí sim, tem-se esse processo de seleção. Ou seja, a seleção de itens de sugestões para aquisição desses documentos pela biblioteca. Aquisição e registro. Captura ou incorpora, né, ou incorporação da amostra de documentos que serão matéria-prima ou alvo do processo da análise de informação. Ou seja, desses itens sugeridos para adquirir, faz-se a compra, vai adquirir ou vai incorporar também por meio de doação, ou seja, existem várias modalidades de aquisição, mas esses documentos serão adquiridos, incorporados. Aí sim, uma vez adquiridos, existentes na biblioteca, eles vão passar pelo processo de análise da informação. Então, os documentos são a matéria-prima da análise de informação. Ações de representação, a indexação, armazenamento e processamento. Indexação, identificar e selecionar palavras-chave, que são os indexadores que possam representar de forma fidedigna seu conteúdo. Armazenamento e processamento é o registro em alguma forma de base de dados da indexação e disponibilização para posterior processamento por sistemas de informação. Atualmente, nós fazemos esse processo em bases de dados, mas pode existir biblioteca que ainda utilize a ficha catalográfica, que é o exemplo que eu sempre demonstro para vocês. Aquela ficha catalográfica que eu mostrei em outros slides e mostrei também em outras disciplinas, aquele conteúdo é um registro, né, da indexação na parte da pista lá na ficha, né, dos assuntos, por exemplo. Ali nós temos um registro bibliográfico, como eu disse para vocês, que é a composição da representação descritiva e temática. Temática porque trabalha a parte do conceito, né? Então, os metadados são os conceitos que irão representar a temática de uma obra. Então, armazenamento e processamento, né, que é o registro de alguma forma de base de dados, da indexação e também a disponibilização para posterior processamento por sistemas de informação. E temos como ações complementares o acompanhamento e avaliação do processo da informação, que são mecanismos complementares. Ou seja, se realizou foram realizadas todas as ações, né? Por fim, nós temos que acompanhar, avaliar todo o processamento da informação. Isso permite, né, avaliar a adequação conceitual das palavras ou o conjunto dessas palavras, por exemplo, na representação do conteúdo dos documentos, de modo unívoco e sumário, com o objetivo de garantir a representatividade dos termos e a assertividade na recuperação da informação. Para finalizar, nós temos aqui dois modelos que representam o que eu falei para vocês nessas ações. Então, vejam bem, olha, numa ponta nós temos o tratamento da informação, né? O tratamento da informação engloba a indexação, o resumo, metadados, todos esses elementos que eu tratei para vocês nessa apresentação. O tratamento da informação, ele
ele tem o acompanhamento e avaliação. Tá? Então, nós temos o documento. Esse documento passa pelo processo da análise da informação. Nesse processo da análise da informação, gera-se produtos por meio da indexação, resumo e metadados. Todas essas ações, esses procedimentos, né, fazem parte do tratamento da informação. E há um acompanhamento e avaliação. Por isso que é cíclico. Porque sempre temos que trabalhar o conteúdo desse tratamento da informação. Seja indexação, resumo e metadados. Sempre a qualidade desse conteúdo. Então, é preciso sempre ter o acompanhamento e avaliação. Aqui, detalhando mais essa questão, no exemplo anterior, nós vimos a questão do tratamento, né, do documento, ele indexado, seus metadados, né, já ali estabelecidos, o resumo. Aqui, complementando, nós temos também a recuperação da informação. Então, toda essa parte aqui, ó, documento indexado, busca, pergunta formalizada, faz parte do modelo de recuperação da informação. Então, quando nós trabalhamos o processo de recuperação da informação, mas aqui o nosso foco é a análise da informação, mas no processo de recuperação da informação nós vamos ter numa ponta o corpus de documento e o usuário. Começa a se relacionar com esse sistema por meio de perguntas. Mas o que é necessário aqui? É necessário que o documento esteja indexado. Então, aqui, olha, nós começamos pelo processo da análise da informação. Nesse processo, o documento é analisado e gera como produto o documento indexado. Então, o documento que está armazenado no sistema registrado, a representação dele é de modo indexado, ele está tratado. E nós temos também aqui a linguagem de indexação. A utilização, né, da linguagem de indexação que vai se relacionar com o quê? Com a pergunta do usuário também. Ela trabalha, que a linguagem de indexação, ela trabalha, existe a análise da informação, documento analisado, e aí se tem o quê? O documento indexado. Mas ele é indexado, né, utilizando-se linguagem de indexação. Essa linguagem de indexação também, ela está relacionada à parte de busca do sistema de recuperação da informação. Por quê? Aqui o usuário ele estabelece a sua pergunta ou ele insere os seus termos de busca, mas o sistema tem que ter também essa pergunta formalizada, ou seja, a expressão de busca. A pergunta do usuário é a expressão de busca do usuário. E o sistema de recuperação da informação tem que ter essa expressão de busca formalizada também no sistema, porque é a partir dela que a função de busca de um sistema de recuperação da informação irá recuperar essa informação. Mas essa função de busca ela está atrelada ao documento indexado e à pergunta formalizada. Então, vemos aqui o que, gente? Que a análise da informação ela está ligada a esse processo de indexação do documento e também ela está ligada ao processo de recuperação da informação. Então, referente, né, à unidade 1, a questão dos fundamentos, da contextualização, da análise da informação, nós apresentamos para vocês todos esses elementos. Espero que, a partir daqui, vocês consigam relacionar o que foi apresentado com
o que existe no conteúdo da unidade 1. Tenha um bom estudo.